Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha nós aqui de novo para mais uma pré-aula da nossa lição da Betel. Nós estamos hoje na lição de número 14, certo? Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir para os irmãos que os irmãos se inscrevam no canal, dê aí o seu joinha, né? E compartilhe aí o vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas com o estudo da palavra de Deus. O título de hoje, irmãos, da lição de hoje, que é a lição número 14, a última lição do nosso trimestre, do nosso quarto trimestre, que é do dia 31 de dezembro de 2023. O título diz assim, ó: o verdadeiro discípulo e a sua saúde emocional. O verdadeiro discípulo e a sua saúde emocional. Bom, o texto áureo se encontra na terceira epístola de João, versículo número 2, que diz assim, ó: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma, certo? O nosso texto de referência se encontra em Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao verso de número 9, certo? A nossa introdução diz o seguinte: no mundo de hoje, com as suas complexidades e desafios, um alto nível de pressão e estresse. Sendo assim, enfrentamos um alto nível de pressão e estresse. Sendo assim, é imprescindível aprender a equilibrar suas responsabilidades com autocuidado e suporte emocional, certo? A introdução aqui ela já nos mostra, né, nos orientando aí acerca da complexidade e os desafios que nós enfrentamos nos dias de hoje. Hoje a correria está muito grande, nós não temos tempo para nada. Os irmãos percebem que antigamente uma família era constituída aí de 5, 6 filhos, 10 filhos, e o pai e a mãe criavam de forma tranquila, cresciam saudáveis, entendeu? Obedientes, entendeu? Filho rebelde sempre teve, né? Um ou outro sempre na história da humanidade sempre teve, né? Isso aí não dá pra gente negar. Mas hoje você cria um filho, para criar um filho dá trabalho de criar 10 filhos antigamente. Então você percebe que os tempos mudaram, certo? A forma, a cultura, o sistema, tudo mudou. E isso tem pressionado, sabe? Tem dado uma pressão muito forte, né? E um estresse, assim, muito grande na mente de pais de famílias, pessoas que têm responsabilidades. E aí é disso que nós vamos tratar nessa lição, né? Sobre o autocuidado, de nós sabermos nos cuidar, né? E o suporte emocional, dentro de um contexto bíblico, certo? Para nós que somos cristãos, que não estamos livres ou isentos de passar pelos mesmos problemas que as outras pessoas, certo? Não, eu sou crente, eu sou servo de Deus e isso não vai acontecer comigo. Aí é que vai acontecer, entendeu? Porque como cristãos, Deus permite lutas em nossas vidas para nos experimentar, para nos dar base, para nos dar sustentabilidade. Quando você passar pela prova, você vai ser um crente que vai ter mais estrutura, certo? Na sua vida espiritual. O primeiro tópico diz assim, ó: o discípulo de Cristo e a síndrome de Burnout. A síndrome de Burnout, né? A síndrome de Burnout é um distúrbio psicológico caracterizado pelo esgotamento físico e mental intenso causado por estresse crônico. Geralmente afeta indivíduos em atividades estressantes e demandas emocionais elevadas, como o caso
de professores, médicos, policiais, vendedores ou até pastores. Então você percebe que essa síndrome de burnout, ela é uma síndrome que ela trabalha mais no aspecto profissional, certo? Aspecto profissional, como ele cita aqui, professores, médicos, policiais, vendedores, até pastores. Nós temos aí pastores que estão caindo no estresse, caindo em depressão, certo? E aí é isso que causa esse problema aqui, dessa síndrome aqui, que é a síndrome de burnout. Junta tudo e aí o camarada, certo? Aí nós vamos continuar aqui. O que significa o termo burnout? Burnout, né? Deriva do termo em inglês bore, ou burr, né? A gente vê o U aqui, mas a pronúncia é bore, né? Que significa queimar, e foi utilizado para representar a sensação de estar queimado, esgotado e sem energia, certo? Então essa expressão, ela representa uma pessoa que está só o pó, só a cinza, entendeu? O subtópico 1 diz o seguinte: alguns sintomas do burnout são as exaustões, a exaustão emocional e a queda do desempenho nas atividades, além da falta de prazer em realizá-las. Isso pode causar distúrbio no sono, dores de cabeça, problemas gastrointestinais, alterações de humor e irritabilidade, entre outros, né? Então, os sintomas são esses, certo? Esses são os sintomas. Distúrbio no sono, o camarada não dorme, certo? Passa a noite bolando na cama, rolando para lá e para cá e não consegue dormir. Dores de cabeça, problemas gastrointestinais, certo? Problema de intestino, né? Alterações no humor, certo? Fica nervoso com nada. Você tira uma brincadeira, ele já leva até já leva logo no... Já acha que você está tirando uma com a cara dele. Irritabilidade, entre outros. E aí existiam vários fatores, né? Esses são os sintomas, né? E tem até os tais dos apagões. O camarada está fazendo o serviço aqui, de repente ele apaga, ele não sabe nem onde é que está, nem o que está fazendo. Isso são sintomas da síndrome de burnout, certo? No subtópico 1.2 diz assim: causas do burnout. Quais são os fatores que contribuem para isso? Expectativas altas e até irrealistas do desempenho profissional podem afligir o trabalho nas mais diferentes áreas, além de muito esforço despendido e pouco resultado. Ou seja, o camarada ele tem uma expectativa alta de um retorno no seu serviço, certo? E são expectativas até em reais, que você olhando assim não tem nem lógica, mas ele tem aquela certeza de que vai, entendeu? E aí ele se excede em seu esforço no trabalho, certo? Aí continuando diz assim, ó, diferente, onde foi que eu parei aqui, Jesus? Além de muito esforço despendido e pouco resultado. O temor e a insegurança em delegar responsabilidades também colaboram com o esgotamento, como aconteceu com Moisés, que fazia tudo sozinho. Não é diferente nas coisas espirituais. Olha só, irmão, ele tem esse problema, né? Ele se esforça demais porque tem uma expectativa muito grande de um grande retorno, e
Quem está olhando de fora percebe que ele está exagerando, mas ele não percebe. Certo? Outra coisa é a insegurança em delegar a responsabilidade. Ele não confia em ninguém, é só ele, mais ninguém. Então ele abraça muito serviço, certo? E não consegue dar suporte para aquilo que ele está fazendo, porque ele está sozinho. E aqui o autor ele menciona Moisés. Quando Deus tira Israel do Egito, Moisés está com aquela multidão de pessoas. E ali, o dia inteiro, por fazendo fila, ali pressionando ele, cada um com um problema. Moisés, eu quero um conselho acerca disso, acerca daquilo. E todo mundo vindo para Moisés. E Moisés começou a se sentir. O sogro de Moisés, né? Ele percebe que Moisés ele está esgotado. Esgotado. Jetro, o sogro de Moisés, percebendo isso, vai até Moisés e diz: o que você está fazendo, rapaz? Isso está lá em Êxodo no capítulo 18. O que você está fazendo? Essa multidão passa o dia inteiro aqui, você sentado aqui atendendo todo mundo sozinho. Você vai se desgastar todinho e não vai conseguir atender todo mundo. E vai desgastar a multidão, porque eles não vão aguentar ficar em pé o dia todo esperando ser atendido. Né? Faz o seguinte, chama pessoas de sua confiança para te ajudar, entendeu? Convoca aí homens de Deus, pessoas que você sabe que realmente têm a capacidade, né, para te ajudar e te auxiliar. E as coisas mais difíceis você pega e as mais fáceis você deixa para eles. Porque aí você vai delegando responsabilidades e vai ficando mais suave para o seu lado e você vai conseguir suportar. Certo? E assim Moisés fez. Moisés delegou responsabilidade para 70 homens e aqueles homens ali começaram a atender, né, as multidões, né? E de 70 homens, aqueles 70 homens também delegaram responsabilidades para outras pessoas, porque era muita gente, né? Se eu não estiver enganado, mais de 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Então era muita gente, entendeu? E aí, esses 70 homens delegaram responsabilidade para mais algumas pessoas também, e aí foi dividido as tarefas para todo mundo, porque ninguém consegue fazer nada sozinho, entendeu? A pior besteira do mundo é você achar que você consegue fazer tudo sozinho. A pior besteira do mundo é eu achar que eu tenho a capacidade de fazer tudo sozinho. Não, eu vou sempre contar com alguém para me auxiliar, para me ajudar, para me orientar, para me aconselhar, certo? E Moisés, ele já estava se esgotando. Moisés atendeu, né, o pedido do seu sogro, né, Jetro, e se deu bem. Glória a Deus. Tópico 1.3. Ajuda no esgotamento físico e emocional. O esgotamento físico, irmãos, o esgotamento não se desenvolve da noite para o dia. Ele acontece após longo período de desgaste físico, exaustão emocional, envolvimento com pessoas e situações desafiadoras. Certo? Então, essa questão do esgotamento, né, dessa síndrome, né, de burnout, ela não acontece do dia para a noite. Certo? É aos poucos. Você pega um negócio aqui, um serviço aqui, pega outro ali, certo? Enfrenta pessoas nervosas, pessoas irritantes, pessoas que gostam de cobrar demais. E o seu dia vai começando a ficar estressante, sem contar seus problemas em casa. São mães que trabalham, que têm filho, que vai para a escola e tem marido, e às vezes o marido é chato. E também pode acontecer o oposto, a esposa também cobra muito. Entendeu? Então junta aquilo tudo, né? E aí vai acarretando, e chega uma hora que o camarada não suporta mais. Até o copo transbordar. Entendeu? Aí, aqui, no final do texto, ele diz assim, ó: tenha conselheiros e dedique tempo para a oração. Né? Está lá em Mateus 11, 28, 11 do verso 28 ao 30.
ou profissional psicológico e psiquiatras. Irmãos, primeiro eu quero tratar da seguinte forma. No aspecto espiritual, nós temos que estar a entender aqui o que é que o autor está dizendo. Mateus, capítulo 11, Mateus 11, 28. O que é que Jesus está dizendo aqui? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, ele garante para aquele que confia nele de que o seu jugo ele é suave. Vinde a mim todos os que estão sobrecarregados, né, oprimidos, e tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave. Né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus, ele nos dá uma lição, irmãos. Porque muitas das vezes nós nos apegamos muito ao materialismo. E aí, ao nos apegar muito ao materialismo, nós perdemos o foco da nossa vida espiritual. Certo? Quando eu trabalhava em São Paulo, que muitas das vezes o encarregado pedia para mim fazer hora extra, e eu tinha uma agenda para ministrar em alguma igreja, eu conversava com ele: ô fulano, faz o seguinte, não tem como eu ficar amanhã, outro dia, coloca uma pessoa hoje, outro dia eu fico, porque eu estou com esse compromisso, não tem como você fazer isso para mim? Como ele sabia que eu sempre fui uma pessoa que procurava, sabe, era dedicado ao serviço, ele abria essa exceção, certo? Mas nunca fica aceitando tudo. Ah, tá bom, eu vou ficar, sabe? E deixando a sua vida espiritual de lado, entendeu? Que você vai chegar uma hora que você vai estar tão focado no material que você vai morrer espiritualmente, certo? Mas quando você está sobrecarregado, que você procura dar foco para as coisas espirituais, entendeu? E você diz: não, esse dia de hora extra pode até me ajudar, mas se eu for fazer a obra de Deus, se eu for cumprir com o meu ministério, com o meu chamado, o meu benefício é maior, porque ele é espiritual. Esse aqui é só benefício físico, certo? E aí eu vou, além de diminuir o meu estresse, né? O meu estresse, eu vou aumentar, né, a minha capacidade espiritual, né, porque eu vou estar participando da obra de Deus, ouvindo a palavra, ministrando a palavra. Né? Eu fazia isso só quando eu tinha compromisso para ministrar ou dar aula, né, na escola teológica que é o STA, que eu ministro. Sempre, há mais de 9 anos eu tenho essa escola, pela graça de Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Quando Jesus fala: tomai sobre vós, né, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, né, e eu vos aliviarei, é sobre isso que Jesus está falando. Dá foco às coisas espirituais, entendeu? Entrega a Ele as suas preocupações, não fica se sobrecarregando de coisas materiais. Ah, eu não vou para a escola dominical hoje porque eu tenho que lavar meu carro. Ô, meu irmão, o seu carro pode esperar. Mas a sua vida espiritual não pode esperar. Entendeu? Quando você chega lá, vai com o seu carro sujo mesmo. Quando você chegar lá, você vai ouvir uma palavra da parte de Deus, que você vai voltar, sabe, abastecido da palavra. E quando você voltar, você vai ter tempo de lavar seu carro. Se não der para lavar naquela hora, naquele dia, lava outro dia. Mas dê prioridade às coisas de Deus, que Deus vai te honrar. Certo? Quando nós damos muita prioridade às coisas materiais, nós nos sobrecarregamos, certo? E perdemos o foco, que é entregar a Ele as nossas preocupações. Continuando aqui, ele fala aqui sobre ele fala assim, tenha conselheiros e dedique tempo para a oração. Mateus 11, 28 ao 30, foi o que eu li, né? Ou profissional, ou psicólogos,
e psiquiatras, ou profissional de psicólogos ou psiquiatras. Nós sabemos, irmãos, que as autoridades profissionais constituídas, né, pode ser a autoridade policial, né, uma autoridade na área da saúde, psicológica, perdão, na área dos psiquiatras, todas essas autoridades são constituídas por Deus. É Deus quem constitui para o nosso bem. É certo que eles são como é que eu posso dizer, instituições limitadas, né? Eu vou no psicólogo porque o psicólogo vai resolver o meu problema 100%. Não resolve não, porque ele é limitado. Mas se for algo que dá para ele fazer, ele vai conseguir fazer. Mas tem situações que é só Deus quem faz, entendeu? Porque a autoridade instituída por Deus, ela é humana, então ela tem limites. É como alguém que está doente, né? O médico fala, nós fizemos um exame, está aqui o resultado, infelizmente você está com câncer e, né, é o que nós vemos muito hoje, infelizmente. E você tem pouco tempo de vida. Até ali a medicina foi, dali para frente a medicina não tem mais condições. Só que o nosso Deus tem, entendeu? O nosso Deus, ele é ilimitado, entendeu? Então, como foi o meu caso? No meu caso, foi Deus quem me curou. Foi Deus fez o que a medicina não conseguia fazer, entendeu? Não era para mim estar aqui hoje. Mas o Senhor, pela sua grande graça e misericórdia, Ele me curou, né? Então, nós temos que respeitar e honrar as autoridades constituídas por Deus, né? Os psicólogos, os psiquiatras, né? A polícia, o corpo de bombeiro, tudo isso aí foi Deus quem instituiu, entendeu? E nós temos que honrá-los, certo? Respeitá-los e procurá-los quando precisarmos, certo? Mas Deus tem que estar em primeiro lugar, certo? Continuando, tópico 2. O discípulo de Cristo e a depressão. Agora nós vamos sair da síndrome de burnout e vamos para a depressão, né? O termo depressão tem origem no latim depressio, que significa afundamento, rebaixamento. Significa literalmente o afundamento, certo? Então, esse é o termo, essa é a definição do termo depressão, né? Afundamento, rebaixamento, né? Então, é algo que cedeu, que, sabe, perdeu as estruturas e cedeu, não está mais no nível que deveria estar. Está abaixo, está, como é que eu posso dizer? Afundou, né? Perdeu o nível correto que deveria estar. Tópico 2.1. Sinais de depressão. Mudanças repentinas de humor, isolamento, dificuldades de concentração, alteração no sono e apetite, pensamentos negativos e autocrítica são sinais de alerta por uma possível depressão. Então nós vemos aqui os sinais, né, que indicam que a pessoa ela tem depressão. Primeira coisa, mudanças repentinas de humor. Ela se torna uma pessoa, sabe, mal-humorada, se torna uma pessoa que não aguenta nada, qualquer coisinha ela está explodindo, né? Isolamento, não quer mais contato com ninguém, se isola. Tem pessoas que se fecham no quarto e não quer sair mais, não quer comer, tem dificuldade no sono, certo? Dificuldade de concentração nos estudos, não tem mais apetite para comer, só pensa o negativo, só pensa
as coisas estão tudo em paz, tudo tranquilo, mas ele só pensa, parece que o mundo vai se acabar. Entendeu? E autocríticas são como é que diz aqui? Pensamentos negativos e autocríticas. Né? Como é a autocrítica? Eu não valo nada, eu não tenho valor nenhum, eu não sou ninguém. E é a partir daí que a pessoa se autodesvaloriza e acontece aí que a gente vê muitos suicídios, viu, irmãos? São sinais de alerta para uma possível depressão, certo? Esses são os sinais de alerta para uma possível depressão. Quando você vê pessoas assim, com esses sintomas, procure ajudar, porque ela precisa de alguém para auxiliá-la, para ajudá-la, porque ela vai querer se isolar, entendeu? Não deixe, irmão, não deixe. 2.2, a causa da depressão, né? Aqui embaixo falou sobre os sinais. Agora, continuando aqui, fala sobre as causas. A depressão constante para atender às demandas da vida, a falta de tempo para cuidar de si, sentimento de solidão e isolamento, o medo de fracassar e decepcionar os outros, e até mesmo a Deus, são algumas das causas mais comuns de depressão nos discípulos do Senhor. Então, para os cristãos, para nós cristãos, nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Né? E você também que não é cristão, o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que liberta desses males. Né? Ele diz que existe uma pressão constante, né, para atender a demanda da vida. É no trabalho, no aspecto familiar, são as dívidas, as contas para pagar e tudo mais, né? A falta de tempo para cuidar de si mesmo, o sentimento de solidão e isolamento, o medo de fracassar e decepcionar outros, até mesmo a Deus. Né? Tudo isso aí são fatores, né, que são a causa da depressão. Certo? Quando você estiver sentindo esses sintomas, irmão, cuidado, busca o Senhor em oração, né? E eu creio, busca ajuda com o seu pastor, busca ajuda com um psicólogo, entendeu? Um psiquiatra, se você precisar. E aí você vai receber auxílio. Peça ajuda de um amigo. Não fica isolado, irmãos. Não fica isolado. Entendeu? Bom, ele aqui cita Elias, né? Elias entrou em exaustão após grande desgaste ministerial. Está lá no capítulo 1, versículo 19, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, né? Onde Elias pediu a morte. Elias pediu a morte, Deus. Porque ele estava vendo tanta perseguição contra os profetas, né? E os profetas se desviando. E ele ficou angustiado. Aquela mulher, a mulher do rei, né? A Jezabel, aquela mulher endemoniada, perseguindo ele, procurando matá-lo. A Bíblia nos diz que ele se deita debaixo de uma árvore, né? E ele pede a morte. E ele pega no sono ali. De repente aparece um anjo e diz: levanta-te, come, né? Porque grande é a sua caminhada. E aí ele olhou do lado, tinha lá um pão que o anjo fez e um jarro de água. Ele comeu o pão e o jarro de água e andou 40 dias, né? Ele cumpriu o propósito de Deus, que Deus tinha um projeto, né, um plano para ele. E para ele chegar a esse lugar, tinha que andar 40 dias. Ele andou 40 dias. Quando você crê no Senhor Jesus, quando você entrega para Ele as tuas dificuldades, as tuas ansiedades, o Senhor é contigo e Ele vai te capacitar a você ir até o fim. Vai chegar momentos que você vai achar que vai estar sozinho. E vai dizer: Senhor, eu prefiro a morte.
ninguém me ajuda, ninguém me vê, ninguém está comigo. A perseguição é muito grande, certo? E quem tem depressão geralmente sente isso. Certo? Mas se você é servo de Deus, saiba que a palavra de Deus, ela pede para que você se levante, coma desse pão, que é a palavra de Deus, beba dessa água, que é a palavra de Deus, porque grande vai ser, ainda longa é a sua caminhada, certo? E Deus vai tirar tudo aquilo que te incomoda, aquilo que, sabe, e vai te dar força para você continuar, certo? Não deixe que as dificuldades, as lutas produzam em você depressão, certo? Mas creia que o Deus que você serve é um Deus que é contigo para, sabe, te dar vitória e você cumprir com os propósitos dele em sua vida. Tópico 2.3. Compartilhando as angústias. Compartilhando as angústias. Deixa eu colocar isso aqui. Compartilhando as angústias. O problema de Elias não foi sentir-se deprimido, porque ele era humano e suscetível ao adoecimento físico e emocional. Seu erro foi se isolar, quando deveria pedir ajuda. O texto diz que ele fugiu para um lugar isolado e deitou-se debaixo de uma árvore e ficou ali sozinho. Nunca se isole, meu irmão. Você tem a igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo. Você tem amigos, você tem o seu pastor, você tem pessoas na sua família, você tem pai, você tem mãe. Nunca se isole, porque você sozinho não vai conseguir superar essa depressão. Entendeu? Conta para alguém que você confia, um amigo, sua esposa, seu pai, sua mãe, o seu pastor, um homem de Deus, certo? E se você vê que o negócio está bem, sabe, alterado, que o negócio já está bem, sabe, vai orando, pedindo a graça de Deus, e vai também em um psicólogo, certo? Vai também a um psicólogo ou um psiquiatra, que eles vão também te orientar, certo? Mas não fica sozinho, não fica sozinho, tá? E Deus irá te dar vitória em nome de Jesus. Continuando, terceiro tópico. O discípulo de Cristo e a ansiedade. A ansiedade, até certo ponto, pode ser normal. E tem a ver com as características de cada pessoa. Passa a ser um problema quando leva alguém ao excesso de preocupação e angústia. Assim se torna patológico. Jesus nos disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, a ansiedade, até certo ponto, ela é normal. Nós somos seres humanos e nos preocupamos com as coisas, né? É conta para pagar, sabe? São compromissos que nós temos. E a gente às vezes diz: será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir? É normal ter preocupação. Aliás, a preocupação, ela, até certo ponto, ela é boa. Porque ela vai fazer você se levantar, sabe? Correr atrás, entendeu? Quem é despreocupado se torna relaxado e não cumpre com seus compromissos. Então a preocupação, ela até certo ponto, ela é maravilhosa em nossa vida, porque nos faz acordar para a vida e cumprir com os nossos compromissos. Mas, aí ele diz aqui, ó, passa a ser um problema quando leva alguém ao excesso de preocupação e angústia. Assim se torna patológico, ou seja, se torna uma doença, né? Jesus disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Uma coisa que nós temos que aprender, irmãos, é confiar no Senhor. Tudo que nós fazemos, certo? Ou deixamos de fazer, nós o fazemos debaixo de oração. Nunca faça nada, irmãos. As suas decisões, sabe? Nunca faça nada sem antes
falar com Deus. Você tem um Deus que você serve. E esse Deus, ele requer de você compromisso com ele. Porque ele quer o seu bem. E quando você atenta a ele, busca a ele, né? Quando eu falo atentar, buscar, clamar, sabe, a ele, você está demonstrando a ele que você crê que ele pode ajudá-lo. E que você sozinho não vai conseguir. E o Espírito Santo de Deus vai te auxiliar a tomar a decisão correta. Certo? Por isso que temos que confiar no Senhor. E nesse momento, você nunca vai ficar sozinho. Certo? Nunca. E essa ansiedade nunca vai te sobrecarregar. Sintomas da ansiedade. Sintomas da ansiedade. Nós falamos da síndrome de burnout. Nós falamos da depressão e agora estamos falando da ansiedade. Sintomas da ansiedade. A ansiedade é uma resposta natural do corpo ao perigo e uma forma de proteção biológica contra ameaças. No entanto, a ansiedade é um desafio ou problema quando se torna crônica ou leva a transtornos emocionais, provocando inclusive a perda de saúde física. Os principais sintomas de ansiedade são sensação de perigo iminente, pânico ou desgraça, aumento da frequência cardíaca, respiração rápida, hiperventilação, né? Essa respiração rápida é conhecida na medicina como hiperventilação, né? Sudorese, tremedeira, fraqueza ou cansaço, dificuldade de concentração, insônia, problemas gastrointestinais, dificuldade em controlar a preocupação. Um sintoma muito grave da ansiedade é agir fora do tempo de Deus ou sem a sua autorização. Isso está lá em Gênesis 16, versículo 2. Quando Deus promete um filho para Abraão, né? E Sara ficou tão ansiosa, né? Tão ansiosa, que ela disse, Deus não vai. Porque na cabeça dela, Deus não ia cumprir. Ela não estava tendo paciência para esperar. Aí ele diz, olha, ela fala, olha, deita comigo com a serva Agar, a serva egípcia, né? Agar, que era a escrava deles, né? E vou ter uma filha, e tem um filho com ela, e esse vai ser o filho da promessa. Ela não esperou no Senhor, ela tomou a decisão, a ansiedade dela era tão grande, que ela esperou a decisão, ela tomou a própria decisão, certo? E aí, irmãos, quando a gente faz essas coisas, o negócio não fica fácil, porque existem as consequências. Nunca tome decisões antes do tempo. Se Deus prometeu, espera no Senhor, porque vai ser do tempo de Deus. Para de ter ansiedade e aprenda a esperar na vontade e no tempo de Deus. Está vendo essas guerras que existem lá em Israel até hoje? Foi por conta dessa decisão de Sara e Abraão, certo? Porque naquele tempo a poligamia era permitido, né? Então, eles tinham um filho, mas que o filho ia pertencer aos patrões daquele escravo, né? Mas não era da escrava que Deus tinha prometido. Deus tinha prometido o filho para Abraão de Sara, da esposa dele. Só que o texto nos diz que ela era estéril. Mas se Deus prometeu, irmão, se ele prometeu, ele vai cumprir. Nada impede o trabalhar de Deus. Certo? Nada impede o trabalhar de Deus. O que acontece? Ela tomou a decisão antecipada. E aí nasce Ismael, né? Que é o primogênito de Abraão. Mas não é o filho da promessa. Depois nasce Isaac. Só que Isaac é filho de Sara. Certo? O filho da promessa. Certo? E aí há essa briga. Ismael, né?
que é cuja descendência são os árabes, né? E Ismael, de Isaac, a nação de Israel. Então, de Ismael nasce os árabes, de Isaac nasce Israel. E aí tem essas guerras, sabe? A Arábia contra a nação de Israel, até hoje. Por conta de uma falta de fé, aliás, perdão, da ansiedade, de não saber esperar. Entendeu? Porque a ansiedade é uma preocupação de algo do futuro que ainda não aconteceu. Você está preocupado com algo que nem aconteceu, mas você já está desesperado. Entendeu? Não é dessa forma. Vamos aprender a esperar no Senhor. Ansiedade é falta de paciência. Certo? Falta de paciência. E quando nós agimos com ansiedade, nós tomamos o rumo errado, né? E perdemos o norte que Deus tem para nós. E aí vem as consequências. E quando as consequências vêm, você tem que arcar com elas. Infelizmente. Ainda que você se arrependa, Deus perdoou, mas as consequências você vai ter que arcar. Continuando, 3:2. Causas da ansiedade, preocupação excessiva com o futuro. Né? Mateus 6, 25 ao 34. Além de sobrecarga com atividades, ainda que simples. Né? Ainda que simples. Aqui, irmãos, a causa da ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Lá em Mateus 6, 25, Jesus ele fala sobre isso aí. Olha só, Mateus 6, 25. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, ó. Por isso vos digo, não andais cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós mais valor do que elas? Até aqui. Quando a Bíblia diz assim, quando o Senhor Jesus fala assim, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Jesus não está dizendo assim, seja preguiçoso. Entendeu? Se preocupa não. Não faça nada. Jesus está dizendo isso. Jesus falou essa expressão aqui, ó. Não seja cuidadoso. É o mesmo que não fique ansioso, preocupado em demasia, demasiadamente, entendeu? Apenas faça o necessário, né? Faça o necessário, mas não fica com essa extrema ansiedade pelo material, pelo físico, pelo dinheiro, né? É isso que Jesus está falando. Apenas trabalhe, cumpra o seu dever, suas obrigações, que Deus vai, nosso Pai que está no céu, Ele vai cuidar de nós, entendeu? O problema maior é que as pessoas dão tanta prioridade ao material que elas se tornam ansiosas, deixam a família de lado, sabe? O foco é só dinheiro, 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 é só o material, carro, isso, e aí quando morre, deixa tudo aí. Conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas anda parecendo um, entendeu? Porque ele não tem coragem de gastar um dinheiro para comprar uma roupa. Porque o foco, ele quer manter aquele... Quando morrer, vai deixar tudo aí. Enquanto que tem outras que, para buscar o material, ele se entrega de tal forma ao ponto de ficar nessa ansiedade e tomar decisões
precipitadas. Precipitadas. Compra sem poder pagar, entendeu? Porque, né, ele acredita que ele vai chegar lá e ele está tão ansioso que ele ultrapassa os seus próprios limites. E nós temos que ter esse cuidado para não cometermos esses erros, certo? O último subtópico diz: prática de autocuidado. João deseja a Gaio que ele seja obreiro saudável no corpo e na alma, revelando que não somos apenas espíritos, somos um ser integral e precisa de cuidado integral. Nós somos um ser integral, precisamos de cuidado integral, corpo, alma e espírito. Ele, apesar dos problemas, né, de Gaio, né, com Demétrio, que Demétrio fez muita raiva pro Gaio, né? Demétrio, ele deixou Gaio meio atribulado. Paulo, ele tinha certeza, irmãos, tinha certeza que Gaio, ele era uma pessoa saudável espiritualmente, né? Lá no capítulo no versículo número 2 da terceira epístola de João, ele diz assim, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Quando ele diz, assim como, da mesma forma que a tua alma está, eu desejo que você esteja bem e que você tenha saúde física. Paulo, ele tinha plena convicção da saúde espiritual de Gaio. Né? E se você está bem espiritualmente, o restante, irmãos, né, você consegue administrar a parte física do corpo, né, e a parte do espírito, a comunhão com Deus. Certo? As suas decisões, as suas emoções vão ser administradas debaixo da vontade de Deus, que fala da alma, né? Que é o centro que é a sede dos desejos, dos sentimentos, das emoções, né? E quando você está bem com Deus, o seu espírito também, a sua comunhão com Deus também está bem. E o seu corpo também, porque você vai valorizar o seu corpo como sendo templo e morada do Espírito Santo. Então você não vai se exceder na alimentação, você vai estar sempre fazendo as coisas dentro e no centro da vontade de Deus, certo? Então essa foi a aula de hoje, que Deus nos abençoe, tá? E até o ano de 2024, tá? Em 2024 nós voltaremos com novas aulas e novas pré-aulas, né? Que são subsídios para os nossos professores, para os alunos também, né? Aprenderem a palavra de Deus. Um abraço a todos, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e um feliz 2024, né? Onde estaremos entrando aí, né? Glorificando o nome do Senhor. Amém? Um abraço a todos, fiquem na paz.